Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia. E nessa segunda-feira, contemplamos o milagre da partilha dos pães, celebrando a memória de Santo Afonso de Ligório. Iniciamos também o mês vocacional com o tema Cristo vive. Somos suas testemunhas e com o lema Eu vi o Senhor, que está em João capítulo 20, versículo 18. Então, que nós possamos rezar para que, repartindo os dons celestes, sejamos autênticas testemunhas de Jesus ressuscitado. Então, a primeira leitura está em Jeremias, capítulo 28, versículo 1 a 17. Jeremias, capítulo 28, versículo 1 a 17. E sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano 4º, no mês 5º, que Ananias, filho de Azur, o profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, perante os olhos dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: Eu quebrei o jugo do rei de Babilônia. Depois de passados 2 anos completos, eu tornarei a trazer este lugar todos os vasos da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei de Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá, e a todos os do cativeiro de Judá, que entraram em Babilônia. Eu tornarei a trazer este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Então falou Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta, aos olhos dos sacerdotes e aos olhos de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, o profeta: Amém. Assim faça o Senhor confirme as tuas palavras com que profetizaste e torne ele a trazer os vasos da casa do Senhor e todos os do cativeiro de Babilônia a este lugar. Mas ouve agora esta palavra que falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, guerra e mal e peste. O profeta que profetizar paz, quando se cumpra a palavra deste profeta, será conhecido por aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E falou Ananias aos olhos de todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, depois de passados 2 anos completos de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi seu caminho. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o pescoço do profeta Jeremias, dizendo: Vai e fala a Ananias, dizendo: Assim diz o Senhor: Jugos de maneira quebraste, mas em vez deles farás jugos de ferro. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações para servirem a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e servi-lo-ão, e até os animais do campo lhe dei. E disse Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta: Ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiaste em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor: Eis que te lançarei de sobre a face da terra. Este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Então, na primeira leitura de hoje, há um confronto entre o verdadeiro e o falso profeta. Ananias desagradou a Deus ao enganar o povo com falsas profecias. Então, Ananias desagradou a Deus. E aí Jeremias, que é o verdadeiro profeta, denuncia e desmascara Ananias. A profecia baseada em mentiras gera morte e situações indignas para a vida humana, se não desmascaradas. Então, que nós possamos realmente, sempre cada vez mais, ouvirmos sempre os verdadeiros profetas como Jeremias, e que a gente possa sempre louvar e glorificar a Deus cada vez mais. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 14, versículo 13 a 21. Mateus, capítulo 14, versículo 13 a 21. E
Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco deserto apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram os 2 pedaços que sobejaram, 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Então, no evangelho de hoje, é apresentado, Jesus no evangelho de hoje é apresentado como profeta e como Messias, pastor misericordioso. 3 verbos descrevem a ação profética e messiânica de Jesus. Viu as multidões, compadeceu-se delas e curou os doentes. Por compaixão, Jesus cura e em seguida alimenta a multidão, como o milagre da partilha dos pães. A gente viu na primeira leitura Jeremias como verdadeiro profeta, e agora nós vemos também Jesus como verdadeiro profeta se compadecendo da multidão. Então, por compaixão, Jesus cura e em seguida alimenta a multidão com o milagre da partilha dos pães. Compaixão, curar e ensinar, e repartir são sinais, e ensinar a repartir são sinais proféticos que apontam para o líder, pastor e generoso, e guia verdadeiro do povo. Então Jesus quis contar com a colaboração dos discípulos. Deu-lhes o pão abençoado e multiplicado para que partissem e repartissem entre todos. Então, no início desse mês vocacional, lembremos que somos chamados pelo Senhor ao discipulado, discípulos e profetas de verdade, discípulos que, sob o modelo do Mestre, partilham e ensinam a partilhar. Então, que nós realmente também possamos seguir o exemplo de Jesus e sempre partilhar, com todos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.